Estou contente com esse novo grupo, com essa nova fase, né? Sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer aí, em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês que já estão aqui, obrigado por vocês que já nos acompanham. Glórias ao Senhor, né? Por aqueles que estão chegando, por aqueles que estão se ajuntando a nós aqui para a gente poder estudar um pouquinho a palavra do Senhor, né? Sem mais delongas, eu quero somente orar para que a gente inicie, né? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço neste momento por este dia, Pai. Por mais uma semana que o Senhor nos confia, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Te agradeço por cada um daqueles que está aqui conosco, seja aqui do meu lado, presencialmente, aqueles que estão distantes aí, né, mas de uma forma virtual estão sempre presentes. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Pai. Aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que não podem estar conosco neste momento, que o Senhor esteja enviando os teus anjos, Pai, para que estejam os abençoando, os protegendo, os guardando, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, neste momento, que o Senhor venha aqui a falar, Senhor, em meu lugar, que o Senhor tome a prioridade, Pai, desta aula aqui, que seja o Teu Espírito Santo que ministre sobre cada coração aqui, Senhor, que eu venha diminuir, ó Pai, para que o Senhor cresça, para que a Tua palavra, Pai, possa ser compreendida, Senhor, da melhor forma por cada um aqui, e sobretudo, Pai, como sempre dizemos e oramos aqui, Pai, que seja colocado em prática, Pai, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que lemos e aquilo que é dito no grupo, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, assim eu peço, Paizinho querido, abençoa-nos neste momento, Pai, com a Tua presença, e afasta de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. E bom, vamos lá então, dar continuidade aos nossos estudos, às nossas aulas. Para aqueles que estão se juntando a nós pela primeira vez, sejam novamente muito bem-vindos. Quero brevemente aqui explicar o intuito da aula e do grupo, né? E chamamos de aula, é claro, porque é um aprendizado, a gente aprende a cada dia mais aqui da palavra do Senhor, mas é um tempo que a gente prioriza também a leitura da palavra, né? Prioriza os textos bíblicos, prioriza aqui os livros da maneira com que foram escritos e interpretamos dentro do contexto que foram escritos. Essa é a nossa prioridade, que essa é a nossa ideia enquanto grupo de estudo, e isso estende-se também para aqueles que não conhecem, para a nossa escola, né? Que é basicamente resgatar a essência da igreja, é resgatar aquilo que deveria ser até os dias atuais, como foi formada lá na antiguidade, lá quando Jesus nos deixou os seus ensinos, deixou ali os apóstolos para nos guiarem por este caminho. Então esse é o nosso intuito aqui, é aprender, entender o contexto da palavra do Senhor e não mais ficarmos sendo presos, às vezes até iludidos, por assim dizer, com um verso ou outro que talvez fora do contexto ele é muito bonito, ele enche os nossos olhos, mas a ideia é que a gente conheça o contexto desses versos, de onde eles saíram, por que são aplicados nos dias de hoje de forma incoerente, né? Então o nosso intuito é justamente entender isso e aprender como deve ser a palavra do Senhor do início ao fim. Por isso que a gente preza a 100% aqui pela palavra e leitura, né? Tenho o hábito, sim, no meio da leitura, de trazer alguma explicação ou outra da maneira com que o Senhor me conduz, né? Porque se eu for falar do meu conhecimento aqui para a interpretação das palavras, da palavra do Senhor, eu poderia fechar a Bíblia e desligar aqui e cortar a ligação agora, porque o meu conhecimento, ele, além de muito limitado, ele não conta para muita coisa. Então, que seja aqui o conhecimento do Senhor e o Espírito Santo que fale através de mim e, sobretudo, através da sua palavra. Amém? Dito isso, damos continuidade então. Paramos no capítulo 14 de Atos, já vimos o capítulo todo na segunda-feira passada, hoje vamos dar continuidade no capítulo 15.
Só quero relembrar, né? Repescar ali alguns versos do capítulo 14 de segunda-feira passada, para que a gente entenda do que a gente está falando, do que é realmente o Evangelho, o que é servir ao Senhor, servir o Evangelho, o que o mundo nos oferece enquanto cristãos e servos do reino, né? Vimos aqui no capítulo 14, a partir do verso 21, 22, por ali, onde Paulo e Barnabé estão retornando da sua viagem, e o verso 21 e 22 vai nos dizer assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônico e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, olha que encorajador, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, né? Então é deste evangelho que a gente trata aqui, é este evangelho que a gente aprende, que a gente ensina e queremos mais e mais, né? Passar simplesmente por tribulações, passar por provações, passar por afrontas, sim, porque isto é para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi isso que ele nos deixou, isso que ele nos orientou, né? Que seria desta forma. Então hoje a gente não pode esperar outra coisa. Eu vou servir a Deus porque Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me dar aquele outro. Este não é o evangelho que a gente aprende aqui, né? Sendo encorajado por essas palavras, então podemos dar continuidade ao capítulo 15, aonde a minha Bíblia vai separar aqui o contexto, chamando assim, né, o capítulo 15, o Concílio de Jerusalém. O que aconteceu aqui em Jerusalém, qual foi o concílio, qual foi a decisão tomada, né? Diante qual questão houve esse concílio aqui. Vamos lá entender um pouquinho mais. Acompanhem comigo. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então aqui a gente já vê que, por mais que houve uma palavra vinda do Senhor, por mais que houve um ensino, por mais que houve aqui talvez até uma conversão, por assim dizer, destes que ensinavam os outros homens ali, mas notem que não foram figuras tão relevantes assim para a história, porque o próprio texto vai tratar eles como alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Quer dizer, não foram homens tão relevantes assim? Não foram homens que talvez compreenderam realmente o seu papel, o seu lugar, e principalmente não deveriam ter compreendido também a mensagem a qual eles deveriam transmitir e ensinar. Por quê? Porque a gente já vê aqui no decorrer dos versos que eles foram ensinar os outros coisas que eles mesmos não sabiam, né? Por exemplo, aqui, que não seriam salvos aqueles que não fossem circuncidados. E a gente vê isso nos dias de hoje, claro que não no mesmo ensino, não na mesma linha aqui, mas pessoas que não compreenderam o Evangelho, não compreenderam o seu lugar ainda, a sua missão enquanto cristãos, mas já querem, como diz o bom brasileiro, passar com a carroça na frente do boi e sair ensinando as pessoas coisas que talvez nem mesmo estes saibam. Eu ocupo este lugar hoje aqui, estou aqui deste lado da câmera falando para vocês, com muito temor, tremor e humildade eu digo para vocês, eu vou até onde o Senhor me permite. Existem sim muitas questões aqui dentro da palavra do Senhor, não vou nem sair daqui porque o contexto exterior não importa muito, mas muitas questões aqui dentro da palavra do Senhor que eu não me envergonho em dizer, que eu tenho as minhas limitações e até certo ponto eu posso ir, eu posso explicar, o Senhor com a sua graça me dá o discernimento, o entendimento e eu sei que eu posso ir até determinado lugar.
porque estamos longe de saber todas as coisas. E quando nos propomos a ensinar algo que não sabemos, ou que também não praticamos, acaba se tornando um grande problema para nós e principalmente para aqueles que estão ouvindo, né? Porque pensam estar ouvindo a verdade, pensam estar ouvindo algo que é sério e talvez não se dão o trabalho de ir até a palavra do Senhor também para saber um pouco mais, ou de dobrar os seus joelhos e perguntarem ao Senhor se aquilo realmente é verdade ou não, né? Se aquilo realmente é desta forma ou não. Aqueles que já nos acompanham aqui há um pouquinho mais de tempo sabem que eu não falo isso de hoje nem de ontem, já é de tempos atrás, que por melhor que tenha sido a aula, por melhor que tenha sido a pregação, por mais clara que tenha sido a mensagem que eu trago, ao final eu os encorajo a reler novamente durante a semana todo o texto que nós aprendemos e, sobretudo, ir aos pés do Senhor para ver se aquilo que eu estou falando testifica ou não. Não dá para a gente crer em alguém que está falando somente porque está falando em nome do Senhor, fechar os olhos e dizer, não, realmente é verdade. Não, temos que ter cuidado e prudência com a palavra do Senhor. Senão caímos neste mesmo erro aqui, de ensinar o que não sabemos e ainda assim as pessoas de praticar aquilo que ensinamos achando que é verdade. Então temos que ter um duplo cuidado nesse sentido. Paulo e Barnabé, estando muito contrariados com esta mensagem que tinha sido passada a estes irmãos, né, que se não fossem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderiam ser salvos. Então eles, impelidos também e enviados pela igreja, a gente vai ver no contexto aqui, eles foram até tais igrejas para desfazer todo este mal entendido, por assim dizer, né, este falso ensino. Porque a gente sabe que depois de Jesus não há mais esta necessidade para a salvação. A gente vai ver no contexto aqui o que é necessário para ser salvo. Tá? Verso 3. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Aí, como sempre, né, sempre tem um grupinho ali, sempre tem aqueles mesmos aqui, que a gente sempre fala, né, dos fariseus e divisões religiosas e tudo, que vão contra ou que arrumam sempre uma desculpa para dizer que alguma coisa está fora do ensino, está fora disso, fora daquilo. Sempre vai haver alguém contrário àquilo que estamos fazendo, né? Costumo dizer aqui, nós estamos humildemente tentando resgatar esta essência, tentando aqui trazer a verdade da palavra à tona. Eu sei que tem muitos que também fazem isso, tem muitas igrejas, muitos pastores que ainda prezam por isso, mas o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, morto naquela cruz, não agradou a todo mundo. Ele não veio para agradar a todo mundo. Então, por que motivo, razão ou circunstância achamos nós que nós vamos falar algo e todo mundo vai ser de acordo? De maneira alguma. Sempre haverão os contrapositores, sempre haverão aqueles que não serão de acordo com algum ensino. Verso 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar esta questão, né? Porque os fariseus, o grupo religioso fariseu aqui, eu sei que todo mundo conhece, já ouviu falar e sabe do peso e responsabilidade que eles tinham, então muitos da população davam crédito a eles, né? Então, se eles estão falando, até aqui os apóstolos e presbíteros, eles iriam considerar essa questão, porque a gente também não pode simplesmente fechar os olhos e dizer, é assim ou não é assim e tudo, porque se não temos um parâmetro, se não temos aqui um prumo, né, como chamamos, para dar a direção de que é a palavra de Deus, a gente não pode
declarar uma verdade absoluta ou negar algo que não esteja amparado pela palavra, né? Então, dando continuidade a isso, vamos ver qual foi a decisão deles. Verso 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos e nem os antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então, pronto, claramente explicado, né? Aqui a gente vê que com todo o seu discurso e com toda a sua convicção, os fariseus tentaram impor algo e não é pelo bom discurso, mas é pelo Espírito do Senhor e pelos fatos que já haviam sido ali constatados, que o Senhor Deus, na visão deles, lá, né, dos fariseus e judeus e tudo, a salvação era para eles, o Messias deveria vir para eles, e os gentios não tinham parte nisso. Os gentios não tinham talvez esse direito. E aqui Paulo vem mais uma vez afirmando, Pedro, né, perdão, vem aqui afirmando que o Senhor fez descer, permitiu ali que descesse sobre os gentios o Espírito Santo, dando a eles a salvação. Então não era através do discurso dos fariseus, não era através deles ali, impondo essa condição de ser circuncidado, que eles seriam salvos. Eles seriam salvos pela sua fé e a purificação do seu coração também viria através dessa fé. Então não havia essa restrição, essa divisão. Deus vai dizer assim, não, eu vou salvar esse daqui porque é meu povo e aqueles lá que são gentios, eles não têm mais parte comigo. E não, Jesus ele veio justamente fazer o contrário. Ele veio trazer a salvação também aos gentios, né? Visto o discurso de Pedro, o verso 12 vai continuar desta forma. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Aqui, então, mais uma vez a gente vai ver, como eu já falei inúmeras vezes aqui nas outras aulas, o Novo Testamento apontando para os profetas lá atrás, né? O Novo Testamento sendo aqui desenrolado na história, as coisas vão acontecendo, vão tomando forma, vão tomando o seu rumo, mas sempre apontando para o Antigo Testamento, dizendo assim, olha, tudo que está acontecendo aqui, os profetas já falaram lá atrás, eles já nos alertaram, eles já nos deram a direção de que isso ia acontecer. E neste contexto aqui não é diferente. A partir do verso 16 até o verso 18, o que a gente vai ler aqui, ele está relatado lá em Amós capítulo 9. Né? Então o profeta Amós já falava a respeito disso aqui, já falava dessas palavras aqui, e Tiago só vem nos complementar esse contexto, né? Relembrando de que isso já foi dito. Verso 16. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então aqui a gente vê que lá atrás, mesmo antes de vir Jesus, os profetas já falavam que o Senhor permitiria que a sua palavra viesse sobre os judeus, mas também sobre os gentios, né? Para que aqui na frente justamente não houvesse dúvidas.
Porque o Senhor, que sabe todas as coisas, que sabe o fim desde o princípio, ele já sabia como seria o povo. Ele já sabia que teriam alguns que iriam crer e outros não. Então, tudo o que concerne ao seu reino, tudo o que concerne ao princípio e ao fim de todas as coisas, está descrito entre Gênesis e Apocalipse, e a gente não pode separar, dizendo, mas isso daqui é antigo, isso daqui Deus falou, mas não vale mais. Então o que falou agora só vale o Novo Testamento e o Antigo é coisa velha. Não, a gente não pode separar o Senhor, a gente não pode dividi-lo, né? Verso 19, vamos continuando. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então aqui a gente vê que o contexto ele nos traz a clareza de mais algumas coisas. Não podemos, a cada tempo que passa, adaptar as leis de Deus ou facilitar a entrada de alguns ou dificultar a entrada de outros, como vimos aqui, né? Aqui neste contexto, lá no início da história, a entrada dos gentios no reino de Deus, o acesso à salvação para eles, era dificultado por coisas que não concernem mais a salvação. Eram escritas na lei que deveriam ser feitas dessa forma. E agora, através de Jesus, não havia mais essa necessidade da circuncisão. Assim como a gente não pode adaptar com o passar do tempo e abrir todas as portas dizendo assim, agora vivemos o evangelho da graça, Deus é um Deus de amor, então aceitamos a tudo e a todos. Também não é desta forma e devemos aqui equilibrar as coisas e olhar com os olhos da palavra do Senhor, porque existem coisas que hoje estão sendo aceitas que a palavra condena, do início ao fim da Escritura. Por exemplo, aqui, neste contexto onde a gente leu, que deveriam ser escritas cartas para que eles se abstivessem ali de certas práticas, que se a gente puxar para os nossos dias de hoje, são práticas que também não devemos estar envolvidos, porque são coisas que vão ferir a palavra do Senhor. A circuncisão não é um quesito de salvação. Mas então eu posso não ser circuncidado e eu posso ser salvo e praticar outras coisas? Não, porque aqui bem lembramos que devemos nos abster também das carnes contaminadas pelos ídolos. Sabemos que tudo aquilo que entra na nossa boca pode não matar tanto quanto aquilo que sai, a palavra nos diz. Mas também temos que ser prudentes, não vamos comer nada que seja oferecido em outros rituais. Por uma questão de prudência e de respeito, né? Temos que ter também esse discernimento, esse entendimento e equilíbrio. Não vou nem falar a respeito do restante do contexto. Imoralidade sexual, isso é aquilo que deveria se abster lá e hoje também, né? A palavra já diz que deve-se, desde o início ela diz isso e hoje, até hoje não mudou, deve se unir o homem à sua mulher e ali se tornar uma família, se tornando em uma só carne e tudo. Então tudo que foge disso é imoral diante a Deus, né? Então não devemos também nos envolver. E isso assim sucessivamente. Então existem coisas que não podem vir como um peso para nos impedir de entrar no reino de Deus, aqueles que estão se achegando ao reino, que estão conhecendo a palavra de Deus, talvez conheçam por um caderninho cheio de regras, dizendo, você pode isso, pode aquilo, não pode aquele outro. Não deve ser dessa forma, mas também não podemos abrir as portas e dizer assim, agora vivemos na graça do Senhor e podemos tudo, né? Somos livres, mas nem tudo nos convém, né? Isso são outros contextos, outras aulas, é claro, mas voltando aqui para Atos 15, busquemos esse equilíbrio. Não vamos trazer nenhum empecilho, mas também não permitir todas as coisas que não nos convêm.
Verso 22, então, eles entram num acordo, em uma carta, e escrevem aqui aos gentios, aos cristãos gentios, por assim dizer. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Então aqui, antes de eu passar para a carta, notem que eles vão enviá-los, vão mais 2 junto com eles em viagem, para quê? Para levar uma direção para aquele povo que talvez não estava entendendo bem o contexto. São homens maduros, são líderes que fazem parte ali de uma responsabilidade da igreja, mas sobretudo são pessoas aqui que, pelo testemunho e pelo histórico que a gente viu já nas outras aulas aqui, que a palavra do Senhor nos relata e nos respalda nisso, é que são pessoas que têm uma caminhada, têm um testemunho e não são pessoas que vão partir em viagem, que vão até uma outra igreja, que vão levar algum conhecimento ali por pura conveniência. Temos que ter esse cuidado, porque talvez em nosso meio temos alguém que fale melhor, alguém que tenha mais conhecimento, alguém que tenha uma posição social mais elevada, e às vezes, num contexto igreja atual, igreja contemporânea, a gente pode confundir as coisas e achar que esses que têm um pouquinho mais de estudo, uma classe um pouquinho melhor, isso e aquilo, podem se confundir com aqueles que são mais simples, de um pouquinho menos de instrução e tudo, e Deus não faz esse tipo de diferença, Deus não faz essa acepção ali entre as pessoas. Ele vai sondar a intenção dos corações. Todos estão entendendo do que eu estou querendo falar, onde eu quero chegar? Eu não quero que toda aula aqui seja um apontamento em dizer isso, aquilo, olha, veja bem que isso não pode ser assim, não pode. Só que, infelizmente, a gente cai no mesmo assunto, por quê? Porque devemos fazer atenção, primeiramente, ao coração. Devemos fazer atenção, primeiramente, àqueles que têm uma caminhada diante do Senhor, que não são repreensíveis na presença do Senhor. Não podemos colocar em evidência alguns de conduta duvidosa, que são novos, por assim dizer, na fé, que não tem conhecimento, experiência, uma caminhada, que às vezes vai prevalecer o seu conhecimento, vai prevalecer a sua influência, vai prevalecer a sua posição, e o ensino talvez não seja aquilo que o Senhor quer transmitir. Então, sempre que formos trazer uma direção para uma igreja, para um grupo de pessoas, uma palavra direcionada, alguma coisa assim, sempre debaixo da oração e da direção do Senhor. Senhor, mas esse aqui conhece mais, esse aqui sabe mais, fala melhor e tal, poxa, posso enviar esse aqui para fazer um trabalho? E o Senhor fala, não é esse, é o outro. E às vezes no nosso coração a gente se coloca em dúvida, né? Não, mas poxa, o outro não conhece, o outro não sabe falar muito, o outro isso e aquilo e tal. Veja bem a diferença dos dois. O que importa para o Senhor é o coração, não é a posição e o conhecimento. E eu vos digo isso porque, se fosse por conhecimento, influência, boa oratória ou coisas assim, eu posso garantir para vocês, sem medo de errar, que não seria eu que estaria aqui trazendo a palavra a vocês. Então, que o Senhor possa sondar os nossos corações e que nós possamos estar com os corações abertos para obedecer sempre que o Senhor falar, mesmo que isso pareça confuso aos nossos olhos. Amém? Continuando a carta, então. Eu não quero divagar muito nos assuntos, porque eu quero ir um pouquinho mais longe aqui. Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens para enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Notem isso aqui. Não são homens que estão procurando fama, não são homens que estão procurando lugares para se tornarem conhecidos. Eles arriscaram a vida. Eles foram ali perseguidos, foram caluniados, enfim, tudo aquilo que a gente já foi encorajado no início desta aula, né? Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada a ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem de evitar estas coisas, que tudo lhes vá bem. E ponto. Né? Não tem justificativa, não é uma carta cheia de mas veja bem, assim, assim. Não, a gente achou por bem isso, aquilo e pronto. E que tudo vá bem, que o Senhor esteja com vocês. Amém? Por quê? Por que que essa carta teve que ser feita? Por que que toda essa situação veio à tona? A gente viu no início da carta aqui eles explicando por que que eles estavam reparando os danos, né? Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Quer dizer, não somos obrigados a estarmos de acordo com tudo aquilo que vemos e aquilo que ouvimos e em todos os lugares onde entramos. Não estamos de acordo? Batamos o pó de nossas sandálias e boa continuação, como dizemos aqui na França, né? Vamos para frente, vida que segue. Eu não preciso sair de um lugar, não sendo de acordo com algumas coisas, começar a colocar problema lá no meio, né? Olha, veja bem, isso aqui não está certo, aquilo não está certo. E aí eu não faço mais parte daquilo, mas eu também não saio completamente. Eu continuo lá dentro, causando intriga, fazendo problema, fazendo fofoca, tentando arrumar uma coisa que por muitas vezes não quer ser arrumado. Se aquele é o contexto, se aquelas pessoas estão bem da maneira que estão, ainda que vá contra a palavra de Deus, seja você apegado à palavra de Deus e afaste-se. Não queira você mudar todas aquelas coisas, todo aquele contexto, porque esse não é o seu papel. Uma vez falado, uma vez apontado o erro, não foi aceito, muito obrigado, agradeço a colaboração e vida que segue. A gente não vai poder mudar o mundo. Embora talvez seja revoltante coisas que vemos e caminhos que são trilhados longe da palavra de Deus, mas não cabe a nós, porque a prestação de contas com o Senhor daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, ou aquilo que aceitamos ou recusamos, isto é individual. Cada um vai prestar conta de si. Eu não posso ficar puxando ali a calça do meu irmão e dizendo assim, vem aqui, você está no caminho errado, vem aqui. Uma vez, está tudo bem. A segunda vez, beleza. A terceira vez, se ele não aceitou, é problema dele com Deus. A palavra também já nos disse aqui nos evangelhos anteriores, onde ouvimos, né, quando nos encontramos em problemas diante a igreja, isso precisa ser trazido ao irmão que está fora do contexto, que está cometendo alguns excessos. Se não é aceito, a gente traz para o presbitério da igreja, para o corpo de liderança, para aqueles que são maduros e responsáveis, ou pelo menos deveriam ser. Se ainda assim não é aceito, a gente expõe isso dentro da igreja para ver se há um conceito ali, se há uma resolução. Se não há, e está fora da palavra de Deus, posso dizer sem medo de errar que talvez você deve estar no lugar errado, que talvez você deve virar as suas costas e sair, mas saia em silêncio, não semeia discórdia em lugar nenhum, busque a face do Senhor e aquilo que está acontecendo dentro de determinados ambientes, eles prestarão contas. E pronto, não cabe a nós resolvermos todos os problemas, porque existem aqueles que não serão de acordo. E a partir do momento que você não for de acordo, que você virar as costas e sair de algum lugar, você vai ser, sim, criticado, você vai ser apontado, você vai ser caluniado, enfim. Aquilo que falam de você
Diz mais a respeito daquele que fala do que de você mesmo. Mantenha os seus lábios, guarde-os e guarde a sua língua, e no mais o Senhor fará. E é assim que deve ser. Amém? Eu disse que eu não queria me alongar muito, mas verso após verso o Senhor acrescenta e acrescenta, e assim a gente vai continuando. Verso 30. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltar aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então aqui, do verso 30 ao 34 que a gente leu, a gente vê como é que a notícia é recebida, qual a reação que eles têm, e eu tenho isso daqui como um grande exemplo para nós, né? Uma vez despedidos, os homens desceram, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos leram e se alegraram com a mensagem. Judas e Silas, que foram com eles, eles encorajaram ainda mais com palavras aqueles irmãos que receberam a carta. A gente não vê em nenhum momento aqui, depois dessa leitura da carta, alguns deles dizendo assim: olha, você não tem que dar ouvido para fulano, você não tem que escutar isso, porque aquilo é mentira, porque isso está errado. Não. Pronto. A gente encoraja-se mutuamente, a gente fortalece-se mutuamente em Cristo, oramos juntos, mas aquilo que passou, aqueles que para trás ficaram, não podem mais fazer parte desse assunto da carta, desse assunto da mesa, da nossa atualidade. Por quê? Senão a gente fica rodando, rodando, rodando e nunca sai do lugar. A gente não cresce, a gente não avança, a gente não amadurece no Senhor. Porque a gente vai querer provar por A mais B que aquele fulano, ciclano, beltrano estava errado, estava mentindo. E não é esse o intuito. O intuito é que o nome do Senhor seja exaltado e a sua palavra seja pregada para aqueles que ainda não conhecem. E ponto. A gente não precisa ficar provando, respondendo, rebatendo, acusando, atacando. Não é esse o intuito. A gente vê aqui o posicionamento dos apóstolos, a gente vê o posicionamento desses que recebem as direções, e só nos cabe usar de exemplo e, sobretudo, colocar em prática. Verso 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, Paulo e Barnabé, que em um determinado momento foram comissionados para ir até determinado lugar, desfazer a bobagem que os outros tinham feito, né? Eu digo assim em palavras mais de modo geral, né? Foram comissionados a ir dar uma direção, a dar um ensino para a igreja que estava sendo ensinado de uma maneira não tão correta assim. Aqui no final de tudo isso, eles entram em desacordo, se desentendem e cada um vai para um lado. Perderam a salvação então. Então brigaram, estão desviados, tá tudo ruim porque não estavam andando mais junto. De modo algum. De modo algum foi o que aconteceu. Porque a gente vai ver aqui no decorrer ainda das aulas, dos capítulos que estão por vir, que Paulo vai nos ensinar muita coisa, o Senhor vai usar grandemente a vida dele, Barnabé vai continuar fazendo a obra, e isso aqui serve para nos mostrar que nós não precisamos estar de acordo uns com os outros a todo o tempo muito importante, em coisas que não afetam a nossa salvação, que não ferem a palavra do Senhor. É diferente.
Ah, não, mas eu acredito que para que eu seja salvo eu tenho que circuncidar e você acredita que é só crer em Jesus, então a gente não está de acordo, então está tudo errado. Aí é um princípio muito sério, porque naquilo que concerne a palavra do Senhor sobre a nossa salvação, o corpo de Cristo, que é um só, não são as igrejinhas divididas, é um corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva dele, e isso nós precisamos estar de acordo. Eu posso não ser de acordo com a minha esposa que está aqui do meu lado e quer que eu venha dar aula de terno e gravata borboleta. Eu posso não ser de acordo e não usar, porque isso não afeta a minha salvação. Ela está rindo aqui do meu lado porque não é essa a vontade dela, nem a minha. Amém. Graças a Deus, porque eu não fico bem dentro desses trajes. Mas entre ir para um lado e para o outro, levar fulano, levar ciclano, porque eu caminho com esse, eu caminho com aquele, divergências podem aparecer no caminho. E isso não vai impactar, isso não vai afetar na minha caminhada com o Senhor. Isso não vai afetar na minha salvação e naquilo que eu creio no ensino da palavra do Senhor. Paulo e Barnabé, eles tiveram um desentendimento sobre quem levariam na viagem, para onde iriam e tudo. Mas isso não faz deles dois brigões desviados que num determinado momento, você ensina isso, eu ensino aquilo e vai cada um para o seu lado. Não, era um desacordo da viagem de quem iria acompanhar quem para onde. Entendem que isso não impacta a salvação de nenhum dos dois? Nem por isso um ofendeu o outro. Talvez eles se separaram, brigaram aqui, como a palavra diz, tiveram um grande desentendimento. Não é porque a gente é cristão que a gente não se desentende. Não é porque a gente ama a Deus e serve a Deus que a gente não fica bravo, que a gente não se chateia, que a gente não chora, que a gente não tem vontades, que a gente não tem desejos. Jesus veio nessa terra como homem e a palavra vai nos dizer que ele esteve sujeito a todas as paixões dessa terra como homem. Jesus foi e continua sendo até hoje Jesus, mas num determinado momento, quando ele viu que algo ia contra a casa do seu pai, ele meteu o pé nas mesas e quebrou tudo no mercado, falando que a casa do seu pai não era uma casa de comércio. Então a gente vê que a um determinado momento as emoções vêm para fora. O que não pode acontecer é que a gente use isso de desculpa e se sirva das nossas emoções a todo tempo para fazer toda e qualquer coisa que a gente tem vontade de fazer, que é sair brigando com todo mundo, xingando todo mundo, ou fazendo aquilo que nos dá na cabeça, dizendo que podemos, porque somos livres em Deus e porque Paulo e Barnabé brigaram, eu também posso brigar com os outros. Não é por aí. Entendem a importância do texto e o contexto? Para que povo foi aplicado o texto, em qual contexto isso foi relatado, o que aconteceu ali, qual que era o contexto histórico da época, qual era a condição deles naquela época. A gente não pode pegar uma coisa assim ao pé da letra e dizer, olha, agora está permitido isso, está permitido aquilo. Por isso que a gente passa aqui as nossas aulas, às vezes 1 hora, lendo um capítulo, trabalhando em cima de um versículo e de outro, para que a gente entenda que cada verso ele tem um contexto, ele foi escrito dentro de um texto, para um povo, por alguém de Deus, porque a palavra nos diz que toda a escritura é inspirada pelo Senhor, então foi escrito por alguém, para alguém numa determinada época. Amém? Então que aqui fique claro que a briga deles aqui não é motivo de se desviar da palavra do Senhor. Que fique relatado isso. Não aconselho ninguém a sair brigando uns com os outros, que tenhamos o fruto do Espírito, que é domínio próprio, entre outros. Temos ainda alguns minutos e eu gostaria de entrar no capítulo 16, se vocês assim me permitem, e se tudo está sendo claro até o momento. Não sei se está muito bom assim ou não, tá? Me apoiam, hein? Então tá tudo claro. Vamos continuar. Capítulo 16, a gente vai ver novos nomes entrando na história aqui, já vimos, né? Silas, já vimos alguém, mais alguns aqui. E no capítulo 16, a gente vai ver mais um outro que vai nos acompanhar por um bom tempo, né? Eu relembro esses nomes aqui porque vocês vão ver que eles vão nos acompanhar
e nos ensinar muito durante bom tempo, durante bons capítulos aqui. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônico davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Olha, aqui já entra quase que uma confusão na cabeça, né? Não precisa da circuncisão para ser salvo. Paulo, ele vem ensinando isso com Barnabé, mas daí chega aqui na frente, ele conhece Timóteo, que estava num outro contexto aqui, mas para levar ele na viagem, ele vai circuncidar Timóteo. Como assim? Por que isso, né? Não vou a fundo na história, não é esse o intuito aqui e tudo, mas sabendo das tradições, sabendo que para ser aceito em determinados lugares era necessário isso, né? Já era uma tradição dos judeus que o menino ao 8º dia fosse circuncidado e tal. Então, para que não fiquem levantando questões e de explicar o porquê, por que sim, por que não, mas agora veja bem e tudo, eu costumo dizer, né, que eu não, mas tirei isso para minha vida lá dos provérbios, que na multidão de palavras habita o pecado. Eu tenho um pouco de dificuldade a lidar com muitas explicações, né? Então, Paulo, simplesmente para evitar essa situação de muitas explicações perante os judeus, olha, para passar aqui no meio deste povo e fazer com que eles entendam aquilo, eu vou evitar todas essas questões. Não era para que Timóteo fosse salvo que ele estava circuncidando, né? Mas também para dizer que ali se iniciava-se também uma aliança entre Paulo e Timóteo, enfim, tem outros contextos para isso, mas Timóteo então foi circuncidado por Paulo neste contexto aqui. Não foi por salvação. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, dessa forma, Paulo e Timóteo iniciaram ali um ministério, que a gente vai ver para frente que isso durou muito tempo, teve muito ensino aí, é um grande exemplo para nós, né? E dessa forma eles passaram de igreja em igreja, ensinando, e o Senhor acrescentava a cada dia, né? Verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Poxa, mas eu quero tanto ir lá na rua, eu quero tanto ir lá na praça, eu quero tanto ir lá na GAR, pregar o Evangelho, falar com esse, com aquele outro. Eu sei, a gente quer fazer tanta coisa, a gente tem sede de fazer tanta coisa, né? A gente quer ir, quer acontecer, e tem que fazer, tem que ir pra rua, tem que pregar, tem que... Você perguntou para Deus o que ele quer? Você orou para saber se é para você ir lá na rua, se é para você ir lá na praça, se é para você ir... Irmãos, a palavra disse aqui, eu encorajei vocês, né, com alguns versos do capítulo 14 aqui, dizendo que é necessário que passemos por muitas tribulações. Claro, é necessário, mas aquelas que aprouver ao Senhor a passarmos. A gente não vai buscar a tribulação para nós, irmãos. Eu, pelo menos, não gosto de problema. Não sei se cada um de vocês é muito confortável com problema. Então, assim, se aparece, a gente tem que resolver. Legal, mas não é por isso que eu vou buscar um problema para mim, né? Aqui a gente sabe que temos algumas limitações, tem alguns lugares que é melhor de falar, outros que a gente já é um pouco mais restrito e tudo. A gente não pode se esconder, mas também você não vai buscar um problema para você, né? Por exemplo, eu tenho certeza que no momento da viagem bateu no coração de Paulo assim, falar, eu vou lá evangelizar
Aqueles asiáticos lá, eles estão fora da casinha, eles estão falando bobagem, não conhecem nada. Eu acho que eu vou ali, preciso ir ali e falar de Jesus para eles. E aqui a gente vê que o próprio Espírito Santo fala, ó, ali você não vai. Ó, não entra aqui. Entendem a diferença de fazer aquilo que a gente tem vontade e fazer a vontade do Senhor? São duas coisas extremamente diferentes. Ah, eu tenho vontade de sentar lá no pé da torre e ficar gritando o nome de Jesus o dia inteiro e falar para um monte de gente e tudo. Ah, ok, legal, é até plausível a tua vontade. Você perguntou para Deus se é isso que Ele quer? Ou às vezes Ele quer que você fale só com o teu vizinho. Aí você vai falar, poxa vida, mas pô, o vizinho, vejo ele todo dia. Ele sabe que eu sou crente porque ele me escuta gritar aqui dentro de casa, orar que nem um maluco. Eu não preciso falar. Talvez precisa. Se é isso que Deus está te pedindo, é isso que você precisa fazer. Ah, mas não é nada falar para uma pessoa. Não? Será que não? Quando falaram de Jesus para você, quando você conheceu Jesus, você queria que estivessem falando no meio de 1000 pessoas? Ou foi suficiente falar só para você? Temos que estar sensíveis aonde o Senhor quer que estejamos. O que o Senhor quer que façamos. Não é a nossa vontade, não é porque, mas lá tem um grande movimento. Mas eu não quero você lá. E aí? Não quero você lá, eu quero que você fale para 1, para 2, para 3. E aí? Verso 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então notem que às vezes você vai tentar falar com uma pessoa que não quer te ouvir, que o Senhor não trabalhou ali antes, e você vai falar, e você vai falar, e você vai repetir, e vai parecer, de fato é verdade, não só vai parecer, mas é real, que aquela pessoa não é convencida pelo que você fala. E nem vai ser. Porque se o Senhor não trabalhar e se o Espírito não convencer, não é você com o teu discurso que vai convencer. Às vezes você pode até ter o coração impelido a querer salvar tal pessoa, porque é querida para você, porque é muito próxima, isso, aquilo. Mas e você já perguntou a vontade do Senhor? Quando esta pessoa será salva? Ou você já orou para que o Senhor trabalhe antes de você? Se ele não fizer isso, meu querido, você pode falar, repetir, e em um determinado momento você vai passar como chato e nada vai mudar. Perceberam por que eu estou falando isso? Perceberam no texto onde a gente leu aqui? Deu para entender isso aqui? Né? Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Quer dizer, Paulo não chegou ali falando com qualquer um, de qualquer jeito. O Senhor já preparou o coração daquela mulher para receber o que Paulo iria falar. Isso a gente vê desde os tempos antigos. A gente viu lá com o faraó, a gente viu inúmeras vezes. Aqui na palavra do Senhor, a gente viu, antes de chamarmos Paulo, a gente viu com Saulo, que achava que estava fazendo boa coisa, mas enquanto o Senhor não preparou, não falou ao seu coração, de nada adianta. Verso 16, vamos conseguir acabar o capítulo 16 aqui, não vou me demorar, eu espero, né? Mas esse contexto aqui a gente não pode deixar para a próxima semana. Certo dia, indo nós para o lugar de oração,
encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Então aqui, nada muito novo para nós, a gente entende, né, que mesmo que não vejamos, mas aquilo que se passa dentro do espiritual é muito real e as duas coisas se comunicam e não combinam. Né? O Espírito de Deus, que estava em Paulo, a gente vê aqui, porque senão não haveria essa autoridade para expulsar um demônio, e a gente vê o espírito imundo, o espírito de adivinhação que estava sobre aquela mulher ali e tudo. E Paulo sabiamente foi agir quando teve que agir, porque você vê que a palavra vai dizer aqui que essa mulher andou atrás deles gritando por vários dias. Então não é um negócio que você vai reagir. Né? Você vai agir quando for necessário, não é uma ação e reação. Ela veio, gritou, você vai, expulsa e tudo. Por quê? Porque a reação é da nossa carne. Né? A reação somos nós que temos, somos o humano, o pessoal, e isso fala muito de quem nós somos. A nossa reação fala muito mais do que as nossas ações. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Em outras palavras, quer dizer assim, olha, esses caras acabaram com o nosso dinheiro, acabaram com a nossa fonte de lucro, dizendo aí, falando, ensinando a respeito de Deus e tudo, então aqui agora a gente está apresentando eles a vocês. Como havia mais autoridade naqueles homens ali, humanamente falando, né, do que em Paulo e Silas, claro que a multidão vai para o lado do poder, né? Não da autoridade que estava em Paulo e em Silas, porque eles ainda não compreendiam isso. Então, vão e prendem os dois. Verso 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aí aqui, essa hora, eu já imagino que Paulo e Silas estavam revoltados da vida, brigando com todo mundo, né? Será que é isso? Vamos ver o verso 25 aqui, qual a reação dos dois ao serem perseguidos, açoitados, humilhados e presos pelo nome de Jesus. Né? Porque eles não estavam fazendo nada além de pregar o evangelho e repreender os espíritos que não deveriam ali estar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Então você é preso, humilhado, apanha, é perseguido, mas no final de tudo, você está orando e cantando hinos. É isso que a gente faz? Tenho quase certeza que não. Porque nós, por muito menos, brigamos, esbravejamos, queremos responder, queremos não levar o desaforo para casa, como a gente fala, né? E aí no outro dia, quando tudo passa, quando tudo se acalma, a gente vai lembrar, opa, acho que eu devia orar por causa disso, né? Não é assim? Me corrija se eu estiver errado. 99,9% da humanidade faz isso. Somos humanos, de carne e osso, passíveis de falhas, e todos temos as nossas reações. O que não é legal. Verso 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensavam que todos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhor,
que devo fazer para ser salvo? Aqui vem outra questão muito importante que vai nos clarear o assunto do capítulo anterior, né? E nos desmistificar também bastante coisa. Verso 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. É um verso bonito, né? Que a gente usa normalmente ele sozinho, mas não sabe de que contexto ele diz. Então agora vocês estão ambientados aqui, atualizados, se não estavam. Qual é o contexto de creia no Senhor Jesus e será salvo tu e os da tua casa? Isso foi falado para um soldado que estava vigiando a prisão enquanto Paulo e Silas estavam presos e orando. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então notem que aqui, quando isso acontece, quando a questão vem do que devemos fazer para ser salvo, Paulo e Silas não vão pregar sobre eles mesmos. Não é, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro. É pura manifestação do poder de Deus através da oração e dos seus louvores. Então, quando o poder de Deus está no lugar, quando a glória de Deus se manifesta, não precisa explicações. O que eu falei um pouquinho mais cedo aqui, talvez tenham entendido um pouco mal ou não compreendido, mas eu reforço. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, sim, de lidar com muitas explicações. Porque ou é ou não é. Se no meio do caminho a gente procura muita explicação para aquilo, ou é para justificar que não deu certo por algum motivo, ou é para justificar que fez, mas fez besteira e não deveria ter feito. Então, ou é ou não é, ou eu creio ou eu não creio. Muitas palavras para justificar a mesma coisa, normalmente a gente acaba se enrolando. Paulo e Silas fizeram o quê? Paulo e Silas oraram e louvaram a Deus. Ponto. A glória de Deus veio, tremeu tudo, caíram as correntes, e eles continuaram fazendo o quê? A mesma coisa. Louvando o nome do Senhor. Imóveis, não se aproveitaram da situação, não saíram correndo, não fugiram, e quando os guardas perguntam o que devem fazer para ser salvos, não é, veja bem, porque eu faço assim, porque eu digo em nome de tal. Não. Mais uma vez a gente vai ver aqui que eles apresentam Jesus, creia nele e será salvo tu e tua casa. Aí depois aqui pregaram, verso 32, né? Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa, quer dizer, eles expuseram a palavra de Deus, eles expuseram Jesus. E não se trata de mim, de como eu falo, do que eu já fiz, da onde eu venho, para onde eu vou, qual é o meu histórico, o meu currículo. Não se trata disso. Se trata de expor Jesus. Se no final da pregação, mas quem pregou isso, quem falou isso? Não importa. Se no final da pregação Jesus foi exposto e ele foi conhecido, está tudo feito. Foi pregado, foi conhecido, creram. Do tempo em que caíram-se as algemas, que eles pregaram aos guardas, até chegar em casa, pregar para os da família, eu acredito que isso daqui não levou uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, a fim que eles pudessem ter tempo de fazer um curso, fazer uma preparação, fazer todo um ritual para serem batizados. Não. Verso 33, naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. E então os levou para sua casa e serviram. Entendem? O processo da coisa aqui. Lógico que precisa haver uma conversão do coração, não é uma emoção, não é uma empolgação. Eu escutei de Jesus, eu chorei, eu senti um arrepio, então eu quero tudo isso, mas a partir de amanhã, beleza, passou porque foi ontem, a partir de amanhã eu faço tudo de novo como eu fazia antigamente, eu volto à minha velha vida. Não funciona dessa forma. Precisamos ter essa consciência. Amém? Verso 35, daqui para o final ainda fica um pouco mais interessante. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens.
E o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam liberados. Agora podem sair e vão em paz. Simples, né? Verso 37. Mas olha aqui como aquele que está na direção do Senhor, como a ousadia do Senhor nos leva um pouquinho mais longe. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? De modo algum. Não, não. Venham eles mesmos aqui e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, e os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém? Passamos da nossa hora habitual, mas acredito que foi enriquecedor aqui. 2 capítulos de hoje a gente pôde aprender, pôde entender um pouquinho mais do contexto. Amém? Espero que o Senhor possa trabalhar em nossos corações e nos fazer colocar em prática todos esses exemplos, relembrar dessas histórias, e eu encorajo mais uma vez vocês aqui, aqueles que estão também pela primeira vez conosco, que durante essa semana releiam, orem ao Senhor, peçam discernimento, peçam a compreensão de tudo aquilo que foi falado. Se o Senhor disser aos seus corações que aquilo que eu tenho falado não tem sido bom aos seus corações, também não há problema, é o Senhor quem disse. Mas, sobretudo, busquem-o e o acharão. Em nome de Jesus, eu oro para que esse texto esteja nos vossos corações, para que o Espírito Santo trabalhe em vossas mentes, para que o Espírito Santo não os deixe nessa semana, para que vocês sejam encorajados a ler novamente esses contextos, voltar algumas páginas se assim for preciso, mas que a palavra do Senhor esteja em vossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu te peço pela vida de cada um aqui, Pai, que sejam grandemente abençoados com a tua paz, ó Deus. Em nome de Jesus, que os teus anjos possam acampar ao redor das casas de cada um aqui, afastando toda a astúcia do inimigo, afastando, Senhor, todo o mal, e assim também eu peço por aqueles que não puderam participar, Senhor, que o Senhor esteja os abençoando, Pai, que o Senhor não os deixe nem por um minuto, Senhor amado, em nome de Jesus. Glorificado, Pai, seja o teu nome, dá-nos, Senhor, uma semana cheia de graça e paz, ó Deus, em nome de Jesus, livrando-nos das astúcias do inimigo, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E amém, Senhor.